Como acontece um conclave? O que aconteceu? Saiu esse filme aí do conclave, ganhou o Oscar esse filme? Não. Também não sei. Depois vocês me falam aí se ganhou o Oscar. E depois o Papa fica doente e fica aí 20 dias internado, né, velho? Você tá maluco? Aí a galera começa a pensar nessas coisas. Como é que é um conclave? O que é um cardeal? Então assim, só hoje vai ter umas 2 perguntas dessa sobre esse assunto, saca? Então vamos responder o que é um conclave, como que acontece um conclave. Vou responder de maneira bem resumida, tá? Bem resumida, quem sabe depois eu faça um conteúdo mais detalhado pra vocês, tá joia? Mas vamos lá. Como que aconteceu o conclave que elegeu o Papa Francisco? Vamos fazer essa retrospectiva para a gente poder aprender como é que funciona, tá? O que aconteceu? Houve a renúncia do Papa Bento XVI em fevereiro de 2013. Não sei se vocês se lembram desse dia. Eu não me esqueço nunca desse dia. Foi um momento assim... Esse dia eu me lembro como se fosse ontem, saca? E quando acontece a renúncia, ou quando acontece a morte, a gente entra num estado de sé vacante. Aí sim a sé tá vacante. Olha lá. Aí sim, de fato, a sé tá vacante. Só que a primeira coisa que a igreja faz não é organizar o conclave. A primeira coisa que a igreja faz é organizar os funerais do Romano Pontífice. Então, os funerais duravam alguns dias, porque existiam mais de um funeral. O corpo ficava exposto fora de um caixão, tinha toda uma cerimônia, né? Tinham 2 missas que se celebravam para o Romano Pontífice. Ele era colocado em 2 caixões, certo? Junto com o seu caixão, tem coisas que ele guarda consigo, que é... Ele guarda um livro que conta os feitos do seu pontificado. Tem um monte de coisas para que a pessoa saiba. A ideia é a seguinte: se acontecer algum problema e precisar fazer um trabalho de arqueologia, você sabe ali quem é aquela pessoa que você achou, porque ela é muito importante, ela não pode ser perdida, né? Igual aconteceu com o rei Henrique IV, eu acho, da Inglaterra, que sumiu e foram achar ele lá enterrado num estacionamento da Inglaterra. Não pode deixar isso acontecer com o Papa, né? Então tem todo um esquema lá para fazer o funeral dele. Quem organiza esse rolê todo é um cardeal chamado Cardeal Carmelengo. Ou o Carmelengo é quem organiza. Agora me deu desculpa, gente. Agora me deu na cabeça que será que ele é cardeal mesmo? Você pode confirmar essa informação pra mim, se o Carmelengo é cardeal? Só pela lisura do processo. Então o Carmelengo vai organizar esses eventos, certo? E aí existe uma pessoa que a gente chama de cardeal decano. O que é? Ele é o cardeal mais velho que tem dos cardeais bispos. O cardeal decano é responsável por celebrar a missa de funeral do Romano Pontífice e de coordenar o conclave, que acontece imediatamente após o... É um cardeal, né? Então tá certo, o Carmelengo é um cardeal. Então o Carmelengo organiza o funeral, o decano celebra a missa, certo? E o decano abre o conclave. O que é o conclave? Nesse período do funeral, né, se demora muito, você tem que trazer os cardeais dos 4 cantos da terra. Os cardeais que são elegíveis, que são aqueles que têm menos de 80 anos, tá bom? Não importa se eles são aposentados ou não. Tendo menos de 80 anos, eles são eleitores, que a gente fala. Os cardeais eleitores que se apresentam para o conclave, automaticamente são candidatos a papa. Ou seja, você entrou pro conclave, você é candidato, tá ligado? Você não quer ser candidato? Então não vai pro conclave. Entendeu a lógica da coisa? Então eles entram para poder fazer as votações, certo? Quando eles entram, eles são trancados mesmo dentro de um complexo que tem refeitório, dormitórios e a Capela Sistina, que é onde acontecem as votações. Eles são literalmente trancados com chave, por isso que o nome é conclave. Então essas chaves, inclusive, até onde eu sei, porque eu tô falando de memória aqui, então até onde eu sei são 2 chaves, porque se trancam por dentro e por fora. Então você tem ali o cardeal tranca a porta e tem outro que tranca de lá e eles ficam trancadaços lá dentro, certo? Isso aí também é feito para que os cardeais não tenham contato com ninguém que esteja fora do conclave, né? Então, por exemplo, lá dentro do refeitório, tem pessoas que arrumam o refeitório, que servem a refeição. Essas pessoas não podem ter contato com os cardeais. Então, é necessário que tenham essas 2 chaves, certo? Um cardeal tranca de cá, uma pessoa tranca de lá. Tá ligado? Então, funciona assim. Trancou, conclave. Vai acontecer rodadas de votação por dia. Eu não sei dizer quantas são. Creio que são 3. Mas acontecem rodadas de votação, que tem horários marcados, e a gente sabe quais são esses horários, certo? Quando acontece a votação, os cardeais reunidos precisam pegar um papel e escrever o nome do cardeal que eles querem que seja o próximo papa, certo? Esses votos são coletados e o cardeal decano vai pegar e abrir esses votos e contar esses votos, certo? Quando se conta esses votos, não
para ser eleito, não é uma maioria simples. Não é simplesmente, teve a maioria dos votos, tá eleito. Não, não. É uma maioria absoluta. É necessário 3/5 dos votos, certo? Então você pega lá, divide por 5, 3/5 é o número de votos que a pessoa tem que ter para ser eleita. Só ser a maioria não é suficiente. Então vai lá, escolheu 3/5 do voto, elegeu o Papa. Então, Joaquim das Couve foi eleito. No caso do Romano Pontífice aqui, foi o cardeal Bergoglio. Então, Bergoglio. 3/5, Bergoglio ganhou. Aí o decano pergunta para o Bergoglio: você aceita ser Papa? Você aceita o cargo? Se o Bergoglio dissesse que não, tá? Se ele dissesse que não, você pega todos aqueles votos, leva para uma fornalha que fica nos fundos da Capela Sistina e põe fogo nela. Aí tem uma chaminézinha que vai sair uma fumaça preta. Pronto. Não escolheu. Tá joia? Se não teve 3/5 dos votos, reúne também, faz a mesma coisa. Fumaça preta. Tá claro até aqui? Agora vamos lá. Deu 3/5 dos votos. Pergunta pro cardeal: você aceita ser o novo Papa? Ele fala: aceito. Se ele aceitar, aí se cumprimenta ele, os cardeais cumprimentam, eles pegam esses votos, certo? Colocam na fornalha e colocam uma planta junto, que eu não me lembro agora que planta que é, tá bom? E aí com essa planta a fumaça fica branca. E aí na chaminé nós conseguimos saber que foi eleito um Romano Pontífice, certo? Se esse cardeal eleito é um bispo, porque existem cardeais que não são bispos, existem cardeais que são padres. Se ele for bispo, você faz a imposição da vestimenta nele, certo? Tem uns ritos que acontecem bem breves ali e ele já vai para a cerimônia para aparecer ali para todo mundo, certo? Então ele dá tchauzinho lá na sacada. Se ele for um cardeal padre, então ele é sagrado bispo ali na hora, porque ele vai ser bispo de Roma, né? Ele é sagrado bispo na hora, e aí ele vai para a sacada, dá o tchauzinho pra galera. Quando ele vai na sacada e dá o tchauzinho, não é só para fazer graça pro povo não, tá, gente? Então católicos, fiquem atentos. Quando o Papa novo sai na sacada, ele vai lá para dar uma bênção, chamado Urbi et Orbi, que é para a cidade e o mundo, tá bom? Então todos os católicos do mundo recebem essa bênção. Essa bênção da indulgência plenária, tá bom? Então fiquem atentos. Quando acontecer, espero que demore muito, não vai ser por agora, não acredito que vai ser por agora, tá? Mas quando acontecer, gravem isso na cabeça. Tem indulgência plenária, e aí o Papa vai dar a primeira bênção dele como Romano Pontífice, e aí quando ele dá a bênção, você recebe da sua casa, pode estar ali assistindo pela TV, não tem problema nenhum. Você recebe a Urbi et Orbi, que é a indulgência plenária. É assim que acontece um conclave. E aí terminou o conclave, os cardeais voltam para suas casas e a vida segue, irmão. Aí o Papa vai fazer tudo o que ele precisa fazer como Papa. Governar o Estado do Vaticano, governar a Diocese de Roma e governar a Igreja do Mundo. É isso que o Papa vai fazer. Fechou? Pô, é meio complicadinho, porque eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou muito do cara dos protocolos, entende? Porque vocês sabem que tem uma galera que curte, né? Que esses caras meio rato de sacristia, sabe? Eu falo com carinho no coração. Que curte muito, os caras sabem lá o processo, não sei o que, gosta muito. Eu não sou muito esse cara, eu sou o cara da catequese, mas o que eu consegui lembrar aqui... Pô, mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Se o Bergoglio tivesse dito não, ele continuava elegível para a próxima rodada, você sabe? Ou ele é retirado de... Cara, eu acho que ele continua elegível, né? Só que ele não vai ser votado mais, né? Porque é bobeira. Inclusive, o Papa Francisco disse isso uma vez. Ele contou sobre o conclave que elegeu Bento XVI. E naquela época, ele já era um dos cotados para ser Papa. E parece que nas rodadas de votação, o Bento XVI estava ganhando, mas o Bergoglio já ficava em segundo, saca? E meio que empacava o rolê. E aí parece que ele mesmo falou pra galera. Ele falou assim, parem de votar em mim, porque se eu for eleito eu vou recusar. E aí o Bento XVI ganhou. O Bento XVI já tava ganhando. A gente sabe porque o Papa contou, porque os cardeais não podem contar, né? E aí parece que nesse rolê todo aí, o Bergoglio falou assim, para de votar em mim que eu não vou aceitar. E aí o Bento XVI foi eleito Papa. E aí na segunda vez que aconteceu, aí não tinha mais pra onde correr, né? Fechou?